Isso aí, pessoal, é o seguinte, aula passada, né, nós trabalhamos aquele exercício, já fizemos dois exercícios daqueles, que era para fazer o balancete de verificação, depois os lançamentos, e depois o fechamento, né, do resultado, fazendo a apuração, certo? Até chegarmos aí ao novo balancete de verificação, certo? E aí nós paramos aí nesse ponto aí, daquele exercício da aula passada. Vou passar para vocês hoje uma parte conceitual, que é em relação aos princípios contábeis e também a estrutura do balanço patrimonial, porque nós vamos aprender a fazer também, vocês precisam aprender a montar o balanço patrimonial. Professor, Oi, agora tá tudo preto aqui para mim. eu sei, eu vou colocar ainda na tela, Ah, beleza. beleza. Então, eu vou mostrar para vocês como é que se estrutura o balanço patrimonial, que é a principal demonstração uma das principais demonstrações, juntamente com a demonstração do resultado do exercício. Então, a gente vai ter uma parte teórica hoje, né, que eu vou estar explicando aí os princípios contábeis e também a estrutura do balanço patrimonial. Posteriormente, a gente vai voltar naquele exercício último que nós fizemos, vamos aproveitá-lo para montarmos o balanço patrimonial, certo? Que seria a última fase ali daquele exercício mesmo, que a gente não fez porque eu ainda não tinha passado com tranquilidade essa parte conceitual aí, tá certo? Então, peço a todos aí que tenham bastante atenção e se tiverem algum tipo de dúvida no momento ali, podem chamar aí no microfone, sem problema nenhum, tá bom? Professor, eu ainda não cheguei em casa, estou no ônibus. Sua aula vai ser postada depois? Vai, já estou gravando ela já, tá bom? E aí, Ah, ao final aí, depois de uma meia hora mais ou menos, eu devo estar postando, porque demora um pouquinho, né? Tem que baixar o vídeo, e aí depois tem que jogar ele para o YouTube para poder disponibilizar para vocês, tá bom? Mas vai ser disponibilizado assim. tá bom, obrigada. Nada. Beleza, então vamos começar aí. Vamos falar sobre as normas, né? Convenções, princípios. Primeira coisa que nós temos que lembrar é o seguinte, que a contabilidade ela é baseada em registros, né? O objetivo é ter um acompanhamento através do controle, e esses registros eles só podem ser objetivos. Ou seja, o que são registros objetivos? São registros baseados em documentação hábil, idônea, temporal e que tenha relação com a entidade a qual o registro faz parte, certo? Então, fazer um registro no sistema contábil de qualquer entidade exige esses pressupostos aí. Tem que ter uma documentação, essa documentação precisa ser uma documentação válida, né, legal, e obviamente que esses registros também precisam observar a questão da temporalidade, que é o momento que precisa fazer o registro. Então, a contabilidade, ela não serve somente, só um momentinho que eu vou uma saída aqui para autorizar alguém para entrar em sala. A contabilidade, ela não serve somente para efeito de tributação, para o governo tributar, não. Ela é utilizada para finalidade gerencial, gerenciamento do negócio. Então, se o sistema contábil não recebe a atualização no tempo correto da documentação, a pessoa que se utiliza dessas informações corre o risco de estar tomando decisão errada, às vezes porque existem determinados registros que ainda não foram feitos. Então, a confiabilidade depende de se fazer o registro
em tempo hábil. Tempo hábil, obviamente, o quanto antes, né? E aí isso precisa ser observado também. Então, o principal documento aí para as entidades comerciais é a nota fiscal, mas nós temos outros documentos, né? Não somente a nota fiscal. E aí, galera, eu vou falar dos princípios contábeis, tá? Isso aqui é importante, até para entender algumas situações que acontecem dentro da contabilidade. Tá? Então, o que são princípios? São normas, são pressupostos que são preconizados em toda e qualquer entidade que utiliza de sistema contábil. Tá? Então, isso aqui são pilares que devem ser observados, e são normas mesmo que precisam ser observadas por todas as entidades, seja pública, seja privada, não interessa. Todas as entidades precisam observar os princípios contábeis. E aí nós temos o princípio da entidade, da continuidade, do custo histórico, competência, oportunidade, atualização monetária e prudência. Só um momentinho. Toda vez que eu parar aqui é porque eu estou indo lá na tela anterior para poder autorizar a entrada em sala, viu, gente? É porque eu quero parar. Vamos lá, vamos falar que seria os princípios, né? O primeiro princípio, ele é considerado um princípio basilar, é o princípio da entidade. E o que significa o princípio da entidade, né? Nós sabemos que o patrimônio é o objeto principal de estudo da contabilidade, nós já tínhamos visto isso, né? O patrimônio das entidades é o principal objeto de estudo da contabilidade. E, obviamente, esse patrimônio pertence à entidade, beleza? Mas a recíproca não é verdadeira. O patrimônio dos seus proprietários não se confunde com o da entidade e vice-versa. Então, o que significa isso? Nós sabemos que as entidades jurídicas, elas têm personalidade própria, já falei isso, cheguei a falar várias vezes, né? E essa personalidade não pode se confundir com a personalidade física do sócio. Então, o sócio, enquanto responsável pela entidade, ele atende pelo nome da entidade, o CNPJ da entidade, ele deixa de ser pessoa física, certo? O que ele tem de patrimônio pessoal não pode ser misturado com o patrimônio da empresa dele, ainda que ele seja o principal proprietário, enfim, que seja o único proprietário, certo? Isso serve para se manter uma ordem, né, em relação e controle, obviamente, em relação aos dois patrimônios, tanto o patrimônio da entidade quanto o patrimônio do sócio. Tá? Então, basicamente, podemos dizer que o princípio da entidade ele serve para fazer a separação dessas duas pessoas, que é relativa ao sócio, né, no caso. Então, o sócio, quanto pessoa física, ele atende e responde pelo seu patrimônio pessoal, isoladamente, separadamente, do patrimônio da entidade a qual ele faz parte. E essas duas coisas não devem se misturar. Então, esse é o primeiro ponto. O princípio da entidade. O patrimônio dos sócios não se confunde com o patrimônio das empresas e vice-versa. Aí tem aí a slidezinha falando, né? Uma coisa é uma coisa, dono, empresa, né? Não se mistura. Segundo princípio é o princípio da continuidade. Então, o que é o princípio da continuidade? Temos que partir do pressuposto que a entidade, ela, quando nós fazemos o registro, nós estamos partindo de uma situação onde consideramos que essa entidade ela vai continuar com as suas atividades por um período indeterminado. Ou seja, a entidade é um organismo vivo, né? E a não ser que tenham fortes indícios que essa empresa venha a querer fechar as suas atividades em determinado período de tempo, eu continuo partindo desse pressuposto sempre. Ok? Então, não obstante, a continuidade ou não da entidade deve ser considerada
quando das classificações e avaliações das suas mutações patrimoniais. Então, um segundinho aqui, pessoal, rapidamente aqui. Então, vamos lá. Então, pessoal, a avaliação patrimonial, ela pode ter variações, por exemplo, se nós estivermos avaliando uma empresa que está, por exemplo, em um processo de falência, né? Ou seja, ela tem a sua continuidade comprometida. Então, a avaliação patrimonial dessa empresa não é a mesma coisa que essa, não é a mesma avaliação, não terá o mesmo valor de avaliação se essa empresa estivesse com suas operações normais e em processo de continuidade indeterminado, certo? Então, aqui chama a atenção para a seguinte situação. Se não houver nada que diga que essa empresa tende a fechar as suas portas em determinado período por qualquer motivo, eu sempre vou partir do pressuposto que não existe essa intenção por parte da sociedade, ok? Tudo bem aí esses dois primeiros princípios, pessoal? Princípio da entidade e princípio da continuidade? Sim. Beleza. Eles são os dois pilares de qualquer empresa. E aí nós continuamos com os demais princípios. O terceiro princípio aqui é o custo histórico como base de valor. O que esse princípio preconiza? Né? Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos seus valores originais de transações. O mundo exterior expressa o valor presente da moeda do país. O que isso quer dizer para a gente, trocando em miúdos, né? Que a contabilidade, por ela ser um sistema de registro e de controle e, obviamente, de acompanhamento da variação patrimonial, todo o processo relativo a qualquer ativo dessa entidade ou qualquer passivo, ele deve ser sempre levado em consideração os custos originais, os valores originais, independentemente de mutações posteriores que possam vir a acontecer em relação a esses patrimônios, certo? Então, se nós, por exemplo, fizermos a compra de um veículo para uso dentro da entidade comercial, né, o valor que serve como base para registro é o valor da transação, independentemente desse veículo ter um valor X de mercado ou Y de mercado. Isso não interessa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se foi comprado por 10 mil o veículo, mas o veículo vale 30 mil, o valor que eu tenho que registrar no momento da compra é o valor do custo histórico. E esse custo histórico é baseado, obviamente, no documento de compra e venda desse veículo. Certo? Agora, essa transposição do valor de compra para o valor de mercado vai ser possibilitada através de outros instrumentos, mas isso não tira o direito de quem está fazendo o registro dentro da contabilidade de pegar esse patrimônio e simplesmente registrar pelo valor de mercado e não me registrar pelo valor de compra. Entenderam? O objetivo aí é demarcar todo o processo de patrimonial, tanto da saída do ativo para a compra, quanto para a valorização desse ativo, em razão, por exemplo, de uma valorização de mercado. Certo? É como vocês imaginem aí, se vocês tivessem, como vocês já tiveram aí, né? Tiveram filhos, nós temos lá, recebemos uma caderneta de acompanhamento do crescimento do bebê. Né? E aí temos que, desde o marco zero, que é o momento do nascimento, todas as vezes que se vai ao pediatra ali, ao médico,
ele faz o registro ali, está fazendo uma curva de acompanhamento, certo? Então, o patrimônio é a mesma coisa, a gente tem que continuar fazendo essa curva, a gente não pode simplesmente pegar um registro anterior, apagar aquele registro e reescrever um novo. A gente tem que manter o registro anterior e ir escrevendo os novos para a gente ter uma noção de como esse patrimônio vem se comportando ao longo do tempo, tá? Então, por isso que o custo original, ou o custo histórico como base de valor, precisa ser mantido independente de futuras variações em relação a ativos ou passivos que sejam. O quarto princípio é o princípio da competência dos exercícios, tá? Pessoal que entrou na sala aí, se puder desligar o microfone, só liga quando for falar, tá bom? Esse princípio, pessoal, ele é importantíssimo, importantíssimo. Ele é muito utilizado dentro da contabilidade, tá? O princípio da competência dos exercícios. Por quê? Porque ele se aplica basicamente a receitas e despesas. Nós vimos naquele exercício que nós fizemos na aula passada, na aula retrasada, né, que nós vamos trabalhando aí com as 3 aulas basicamente, que a gente precisa fazer a apuração do resultado, ou seja, apurar o lucro ou prejuízo, até para fim de tributação também, né, além do próprio gerenciamento do negócio, certo? Isso é feito de tempos em tempos, conforme a necessidade, seja necessidade legal, né, ou exigência legal, ou seja necessidade gerencial, ok? E temos que considerar aí, para essas receitas e despesas, a base do registro como sendo a competência da ocorrência dessas receitas e despesas. O que é a competência, né? A competência, ela se antepõe à questão do caixa, por exemplo, né? São conceitos diferentes, que divergem em relação à forma de se registrar, certo? A receita, ela passa a existir e ela deve ser contabilizada no momento em que ocorre o seu fato gerador, certo? E, nesse caso, o fato gerador não tem nada a ver com o recebimento da receita. Então, a receita, ela passa a existir no momento em que se concretiza um fato onde a empresa passa a ter um direito de recebimento de um valor. E esse recebimento, ele pode ocorrer à vista ou mesmo a prazo, como nós já vimos em diversas situações aí dentro do comércio, certo? Então, pessoal, essa diferença entre as duas coisas são importantíssimas, por quê? Porque o Conselho Federal de Contabilidade, ele preconiza que todas as receitas e despesas precisam ser registradas em relação às suas competências e não em relação a seus pagamentos ou recebimentos. Beleza? Então, vamos imaginar o seguinte, um outro exemplo, em relação à despesa. Nós temos aí, por exemplo, determinadas despesas que vão ocorrendo, a própria questão do salário, né, o salário que é pago para o funcionário ele recebe em uma base mensal, né, a cada 30 dias. E essa base mensal, ela ocorre da seguinte forma: competência do primeiro dia do mês até o último dia do mês, né? Então, o mês pode variar aí entre dia 1º, dia 30, dia 31, dia 28, dia 29, enfim. E aí, essa competência que nós temos aí registrada no sistema contábil é justamente esse período, certo? Agora, a empresa geralmente ela só paga no quinto dia útil, né? Isso aí é uma questão de pagamento, mas a partir do momento que o funcionário começou o mês, né, dia 1º, ele passou a cumprir suas obrigações e trabalhou tranquilamente, sem nenhum problema, sem nenhuma falta lá, integralmente, naquele mês, digamos que seja mês de janeiro, né, do dia 1º ao dia 31, ele passa a ter direito a receber o salário dele, certo? Então, a despesa, na verdade, se nós pegarmos assim na ponta da língua conceitualmente falando, em termos de competência,
todos os dias que o funcionário chega na empresa e trabalha, ele gera uma despesa para a empresa, certo? Que é a questão do salário dele, ele passa a ter um direito a um dia de salário, ainda que ele só vá receber isso lá no quinto dia útil do mês posterior, certo? Só que aí, obviamente, que não seria viável se fazer a contabilização diária de tudo que acontece dentro da empresa, né, gente? Algumas coisas sim, outras não é possível. O salário, por exemplo, não se faz isso, até porque o custo-benefício dessa formação não tem nenhum tipo de relevância. Então, o que é que se faz? Faz também a contabilização numa base mensal. Só que essa base mensal leva em consideração a competência. Então, quando chega lá no último dia do mês, né, aí se faz a contabilização de que se tem um mês de salário para se pagar a determinados funcionários, ou a quantidade X de funcionários, certo? E aí já fica contabilizado, né, referente àquele mês de janeiro. Então, essa despesa, ela tem competência em relação ao mês de janeiro, ainda que o pagamento dela tenha ocorrido somente no mês de fevereiro, né? O que acontece geralmente é isso, certo? Então, como nós tivermos que falar contabilmente e tivermos que fazer a relação de apuração de resultado do mês de janeiro, por exemplo, se quisermos saber qual foi o lucro ou prejuízo, essa despesa tem que ser incluída lá na apuração do resultado do exercício como sendo do mês de janeiro, e não do mês de fevereiro, ainda que o desembolso, né, tenha ocorrido no mês de fevereiro. Está claro isso para vocês, em relação à competência? Professor, Diga. boa noite. Boa noite. Então, essa competência ela vai ser contabilizada pela contabilidade sempre no último dia do mês? Essa data ela pode variar, mas o registro ele tem que ter a base do mês de janeiro, né? Então, geralmente, chega lá, por exemplo, pode ser até no primeiro dia do mês posterior, mas a relação da despesa, ela entra dentro do mês de janeiro, contabilmente falando, ainda que você tenha feito o registro posteriormente. Então, o fechamento vai ser, então, do dia 1º, por exemplo, nós estamos em abril, hoje é dia 30, do dia 1º de abril ao dia 30, vai ser Exatamente. contabilizado aquele período em que o trabalhador foi, as faltas e tudo mais, vai ser contabilizado o que ele tem direito a receber da empresa. Isso mesmo, tá? E aí essa empresa, ela passa a compor o resultado desse mês, o mês que foi trabalhado. Tá certo? É porque, às vezes, é muito comum as pessoas confundirem despesa com desembolso. São duas coisas diferentes. É isso que eu estou explicando para vocês. Dentro da contabilidade, nós temos esses dois conceitos. Mas, para efeito de registro, a gente faz o registro pela competência e não pelo desembolso. Então, o desembolso, na verdade, ele ocorre em qualquer data. Pode ocorrer, inclusive, antecipadamente. Eu posso pagar um salário antecipado, se eu quiser. Então, se eu paguei o salário em dezembro, o cara trabalhar para mim, por exemplo, em janeiro, eu vou registrar isso como despesa de dezembro ou de janeiro? De janeiro. Por quê? Porque o trabalho é que gera o salário. Se ele trabalhou no mês de janeiro, ainda que eu tenha pago para ele antecipadamente, eu só posso registrar essa despesa como sendo uma despesa competente do mês de janeiro. Então, ela entra nos resultados que foram oferidos nesse mês. Certo. E aí, pessoal, nós temos ainda que verificar, por exemplo, a receita, né? Quando é que eu verifico o fato gerador da receita? Como eu acabei de falar, o fato gerador da receita é o momento em que eu passo a ter direito a essa receita. E quando eu passo a ter direito a essa receita dentro da empresa comercial? No momento que eu vendo, certo? Então, enquanto eu não tiver efetuado a venda, gerado a nota fiscal, entregue a mercadoria ou o serviço, se for o caso, ao cliente, essa venda não se concretizou, certo? Então, a venda, para ser concretizada, ela precisa cumprir com todos os passos, certo? Tem que cumprir lá com a emissão dos documentos fiscais e com a entrega, tanto do serviço ou da mercadoria ao cliente. Porque também, se eu fizer a emissão de nota fiscal e não entregar a mercadoria, essa venda ainda não foi concretizada. Então, eu não posso considerar ainda como sendo receita. Então, só contabilizo quando ela realmente se concretiza, cumprindo com todas as suas etapas, certo? E aí, isso não tem nada a ver com o recebimento. No momento que eu faço
essa venda, concretizo ela, entreguei, fiz a minha parte, emiti a documentação fiscal hábil, entreguei o serviço, entreguei a mercadoria, eu tenho que contabilizar isso como sendo receita dessa data que eu concretizei toda a transação. A despesa é considerada efetivada quando o reconhecimento da obrigação a pagar é relativo ao exercício, independente da saída de caixa, que eu acabei de falar para vocês anteriormente, certo? No momento em que o fato gerador ocorre. Então, tem nada a ver com a saída do caixa. Okay? Então, se alguém for lá na minha empresa, prestou um serviço para mim, mas eu não paguei, isso quer dizer que eu não tive a despesa? Não, contabilmente eu tive. A pessoa prestou o serviço, eu passo a ter obrigação com essa pessoa, e no momento que eu passo a ter obrigação, é que eu faço o registro da despesa. Se eu não pagar para a pessoa, se eu der o cano na pessoa, não quer dizer que essa despesa não existiu. Contabilmente, ela existe no momento que a pessoa cumpriu, né, no caso, a obrigação. E eu passo a ter essa obrigação com essa pessoa, independentemente do pagamento. E aí, só para elucidar aí essa questão de lucro, né? O lucro nada mais é do que receitas auferidas, e aí nós acabamos de ver quando que eu faço o registro dessa despesa, né, ou dessa receita, em um determinado período. Então, eu posso estar considerando, por exemplo, o resultado de um mês, eu posso estar verificando o resultado de um trimestre, eu posso estar verificando o resultado de um semestre, e aí eu vou incluir nesse período que eu estou considerando, pode ser mensal, anual, não interessa, as receitas e as despesas que tiveram competência, ou seja, fato gerador naquele período, independentemente se eu recebi a receita ou não, independentemente se eu paguei pela despesa ou não. O que cai para a gente aqui contabilmente é o fato gerador, certo? E aí, para se chegar ao resultado, é a junção de todas essas receitas, né, contabilizadas por competência, diminuído dos consumos. Os consumos aqui entendem-se como sendo as despesas, né, gente? Então, nós temos aí diversas situações, deduções da receita, como fala, pode acontecer quando eu faço uma venda, por exemplo, e a pessoa devolve a mercadoria, porque a mercadoria deu defeito, e eu posso cancelar essa receita, então isso é uma dedução para a gente, né? O próprio custo da mercadoria para mim, nós vimos lá quando nós fizemos o exercício, aquele exercício nas aulas anteriores, que nós temos o custo da mercadoria vendida. Quando a gente faz a venda, a gente tem que baixar esse custo, que é o que se pagou pela mercadoria, né, o que se pagou para produzir essa mercadoria, no caso da empresa Fabril, certo? E eles também deduz da receita as despesas com comissão de venda, com aluguel, enfim, com salários, né, as próprias despesas com impostos, imposto de renda, contribuição social, tudo isso aí entra como dedução das minhas receitas em um determinado período, e elas são consideradas também por competência para se chegar a um resultado, tá bom? Então, a contabilidade ela se organiza dessa forma, sempre observando a confrontação das receitas e de todos os gastos, né, todos os consumos, todas as despesas, organizando elas conforme as suas datas de competência. Então, esse resultado ele pode ser um lucro ou pode ser um prejuízo, né? Pode ser também um resultado nulo, ainda que seja mais raro acontecer. Mas, enfim. Em relação ao caixa, gente, aí não tem nada a ver com a competência, né? Então, só para deixar claro isso, que o sistema contábil, ele faz o registro baseado na competência, nos fatos geradores, tanto de receita como de despesas, e o caixa é um caso à parte, isso tem que ser analisado à parte. Então, nós temos entradas de caixa e saídas de caixa, e essas entradas não necessariamente coincidem com os fatos geradores das suas receitas, né? Também em relação às saídas, mesma coisa em relação a despesas, e existem outras entradas também e outras saídas que podem acontecer, que não necessariamente são receitas e despesas, enfim.
Então, o caixa ele tem movimentação. A movimentação dele é simplesmente observar quanto que entrou no caixa, quanto que saiu no caixa, né? Então, qual foi o movimento ali, e aí nós temos que observar também a questão de saldo inicial. E aí, para fazer a análise dessa situação do caixa, nós falamos de regime de caixa, certo? Onde nós temos recebimentos, pagamentos, e temos ingressos e desembolsos, certo? Então, nós temos essas situações aí que entram na questão do caixa. O regime de caixa para empresas comerciais, empresas produtivas, ele, contabilmente, ele não é aceito. Tá? Nós já vimos, acabamos de ver que o regime que tem que ser observado é o regime da competência, mas existem algumas situações, alguns tipos de entidades que é permitido se fazer a contabilização pelo regime de caixa, como, por exemplo, entidades públicas podem fazer a contabilização das suas receitas, né, no caso aí, recebimentos de tributos, pelo regime de caixa. Tá? Mas isso são exceções. Beleza, então eu demorei um pouco mais aí nessa questão da competência, porque é muito importante mesmo o entendimento disso. Vocês vão ver aí mais na frente em outras disciplinas que vão fazer, né, um pouco mais avançadas, que é importante sempre observar essa questão da competência para a apuração do resultado. Tá? O próximo princípio é o princípio da oportunidade. Então, o que é que diz o princípio da oportunidade? Refere-se simultaneamente à tempestividade e à integridade dos registros, do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que esse seja feito de imediato com a extensão correta, independentemente das causas que as originaram. Pessoal, para que serve esse princípio? Esse princípio aqui ele é importantíssimo, porque através desse princípio é que se dá confiabilidade ao sistema contábil. Meu sistema contábil ele só vai ser confiável se nós passarmos a fazer, né, estou colocando aqui como sendo a pessoa que faz a contabilidade da empresa, se o contador passa a fazer os registros, sempre observando os prazos legais, né, não deixando nada fugir ao registro, nenhum tipo de situação pode ficar à margem do sistema contábil, porque senão aquele sistema não vai servir para efeito gerencial e muito menos para efeito de tributação, podendo a empresa até incorrer em multas, né, aplicáveis. Ok? Então, a tempestividade é fazer tempestivamente os registros, ou seja, em tempo, no tempo hábil, no tempo exigido, no tempo correto. A integridade do registro, eu não posso registrar parcialmente as transações que ocorrem, eu preciso integralmente considerar todos os fatos que aconteceram. Certo? Isso também vai dar confiabilidade no sistema. E, independentemente de qualquer situação que venha a ocorrer, é importantíssimo ter a estrita observância desse princípio. Por quê? Porque a não observância vai acarretar em situações que podem vir a dar problema no futuro, tanto para quem deixou de contabilizar, quanto para a empresa. Bom, nós vimos aí, por exemplo, uma situação alguns anos atrás, aí, né, na época do governo da Dilma, e nós tínhamos as chamadas pedaladas fiscais, e que foi feita algumas alterações nos registros da Petrobras, né, o que nós chamamos de maquiar o balanço patrimonial, maquiar os relatórios contábeis. Ou seja, quando nós maquiamos alguma coisa, nós estamos deixando de registrar algo ou registrando algo que não deveria ter sido registrado. E isso a gente acaba fugindo ao princípio da oportunidade, certo? Além de ser uma falta grave, que incorre, inclusive, em crime de fraude, ok? Então, esse princípio é importantíssimo. O próximo princípio é o princípio da atualização monetária. Pessoal, a atualização monetária, ela serve para considerar possíveis perdas de poder aquisitivo da moeda resultantes de
processos inflacionários, né, processos econômicos. E aí, obviamente, se nós lembrarmos do conceito, nós sabemos da contabilidade, para que serve todo esse processo, essa trabalheira toda? Não é para demonstrar o valor do patrimônio das entidades? Então, se nós temos uma contabilidade que tem por objetivo demonstrar, avaliar de forma confiável, fidedigna, de qual seria o valor do patrimônio da entidade, obviamente que se nós estivermos trabalhando num ambiente, né, inflacionário, nós temos que considerar também as possíveis perdas monetárias provenientes desse processo. Nós tivemos aí, tempos para trás, aí, antes, provavelmente, de muitos de vocês nascerem, né, o país vivia em um processo de inflação onde nós recebemos um salário hoje, se nós fôssemos ao mercado, nós compraríamos uma quantidade X de produtos, e se deixasse da manhã, já compraria somente 80% desses produtos. Certo? Por quê? Porque a inflação era muito alta, então isso acabava acarretando uma diminuição muito rápida do dinheiro, dos ativos provenientes dos recursos, né, que nós estaríamos à disposição em determinados momentos. E aí, obviamente, que esses reflexos também afetam os patrimônios das entidades privadas também, não somente das pessoas físicas. E isso deveria, nesse caso, tem que ser considerado, né, quando existe essa situação. Mas esse princípio ele só serve para esses momentos, onde existe uma inflação, existe um processo econômico que acaba afetando patrimonialmente as empresas, e isso precisa ser demonstrado também pela contabilidade quando existir. Temos aí também o princípio da prudência, certo? Então, mais uma vez aqui, esse princípio também ele diz respeito à questão do valor patrimonial, assim como nós temos a questão da atualização monetária, né? Nós temos aqui também que observar e termos prudência em relação às considerações que se fazem em relação aos ativos e passivos da empresa. Certo? Então, o que esse princípio diz? Ele determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior valor para os componentes do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alteram o patrimônio líquido. Então, o que isso quer dizer? Nós já vimos, nós sabemos que a contabilidade, o primeiro slide que eu passei para vocês aí, ela é objetiva. Ela é objetiva. Ela se baseia em documentos, muito bem, isso é importante. Ela também considera que tem que ser registrado as transações pelos seus valores originais. Ok, mas se eu considerar que o maior objetivo da contabilidade é demonstrar o valor patrimonial de entidade exatamente como ele se encontra, eu tenho que considerar que existem determinados momentos onde eu posso ter valores distintos para a contabilidade, aquilo que está registrado, e valores distintos para determinados, por exemplo, ativos, que poderiam ser transacionados no mercado. Então, não necessariamente um ativo que está contabilizado por um valor na minha empresa, ele vai ser transacionado pelo mesmo valor no mercado, certo? E o que eu tenho que verificar aqui? Eu tenho que verificar o seguinte, se eu tiver que colocar um valor patrimonial para a entidade, é melhor que eu seja prudente. É melhor que eu seja prudente. Então, se eu tenho um ativo e eu tenho dúvidas em relação ao valor desse ativo, eu posso ter um ativo que ele pode ter um valor, por exemplo, de 10 mil reais, mas que também pode vir a apresentar um valor menor, de 7 mil, eu vou considerar o meu valor patrimonial pelo menor valor em relação a esse ativo. Certo? Com isso, eu estou sendo prudente. Né? Se realmente vier a acontecer de eu conseguir um valor maior, ótimo. Mas eu sei que esse valor pode não vir a ocorrer no futuro. Então, eu considero sempre uma expectativa pessimista, se eu puder e se eu tiver a oportunidade de fazer isso, obviamente, se isso for realmente uma opção válida para o meu ativo. A mesma coisa para os passivos, só que de ordem inversa. Né?
Se eu tiver que considerar, por exemplo, possíveis passivos na minha empresa, e eu tiver dúvida entre dois valores, um valor menor e outro valor maior, é melhor que se considere um valor maior. Com isso, eu evito possíveis sustos no futuro. Certo? Eu evito susto tanto para valores menores do ativo e para maiores valores no nosso passivo, que seriam as obrigações. Certo? Um exemplo que eu poderia dar aqui para a questão do passivo é, por exemplo, uma causa judicial. As empresas elas podem ser processadas pelos seus funcionários, né, causas trabalhistas, e aí essas causas elas podem variar em valores, vai depender, obviamente, da sentença do que o juiz vier a dar em relação a essa causa. Então, existe uma briga judicial entre a empresa e o funcionário, e a empresa tem que, obviamente, se resguardar e se preparar para possíveis pagamentos de causa judicial, que não pode deixar de considerar aquilo como sendo uma obrigação que em algum momento vai vir a ocorrer, certo? E aí, o que se faz? Se começa a se fazer uma provisão de valor, esperando, né, o pagamento dessa causa judicial, que pode acontecer em momento que, na verdade, não há uma data certa, né, mas é algo que provavelmente pode acontecer e vai acontecer, que vai acontecer, mas que pode acontecer daqui a um ano, pode acontecer daqui a 2 anos, enfim, vai depender muito da questão de justiça. E aí nós sabemos que essa questão é uma coisa mais delicada, mas enfim, eu vou me preparar para quê? Para menor valor possível da causa, porque eu considero que o meu advogado é bom, ou vou considerar o maior valor possível, porque eu posso considerar que o advogado da parte do funcionário é melhor do que o meu, e que o juiz também pode ter uma tendência maior a favorecer o meu funcionário. Eu prefiro pensar de forma pessimista, né, e me preparar para o pior. Então, se eu tiver dúvida aí, eu posso estar pagando 30 mil para o meu funcionário, né, nessa causa, ou posso estar pagando 100 mil, eu vou me preparar para 100 mil. Com isso, eu não vou ter qualquer tipo de oscilação de susto, caso ocorra o pior, certo? Então, ser prudente é trabalhar dessa forma. Aquele velho ditado, é nunca contar com alguma coisa que você não tem certeza, seja para ativo ou seja para passivo. Galera, então, esses princípios aí são importantes, tá? Acabei de falar para vocês, ok? E eles vão perseguir a vida contábil de quem vai, obviamente, estar atuando aí na área ou vai estar estudando, sempre. Então, vocês precisam saber desses princípios aí, sempre que forem acessar qualquer tipo de conhecimento contábil. Vou passar aqui para os slides agora do patrimônio, para falar também da estrutura patrimonial. A gente poder passar para aquela última fase que eu falei para vocês, que é vocês estarem sabendo colocar as peças, né, das contas, né, cada valor de conta ali, cada conta no seu respectivo grupo patrimonial. Bom, aqui a gente já sabe de algumas questões, só repassando para vocês, né, o que se entende por ativo, o que se entende por passivo. Nós já sabemos que o ativo é composto por bens e direitos, e a soma desses bens e direitos nos dá o valor do total do ativo, e os nossos passivos são compostos pelas obrigações com terceiros, com as obrigações com sócios, que é composta ali pelo patrimônio líquido, certo? A soma de tudo isso é o total do nosso passivo. Então, o que é o nosso balanço patrimonial? A gente já vem trabalhando aí um bom tempo com essa peça, né, que é um dos principais, realmente, se não for o principal demonstrativo, é um dos principais, com certeza.
e que representa uma fotografia do patrimônio da entidade em determinado momento, né? Como se eu pegasse ali, como é que está a posição do meu patrimônio hoje, e puxasse ali todos os valores, né, dos seus bens, direitos, obrigações e relações também com nossa riqueza líquida, para se verificar ou para se tomar qualquer tipo de decisão que seja, enfim. Não deixa de ser uma fotografia da entidade, certo? Ainda que seja ali um momento estático, nós sabemos que nós temos que fazer sempre a comparação de determinados balanços patrimoniais através do tempo. Então, isso acaba sendo algo dinâmico, né? Isso aqui também nós já sabemos, né? Ativo, conjunto de bens e direitos; passivo, conjunto de obrigações a pagar a terceiros; e PL, conjunto de recursos pertencentes aos sócios. Beleza. Uma coisa que é importante para a gente saber agora aqui é o seguinte: na estruturação do nosso balanço patrimonial, como que nós vamos fazer essa estruturação? Qual a melhor, por exemplo, maneira da gente organizar o lado de contas a pagar, que no caso aqui é o passivo, né? Qual seria a melhor maneira? Então, contabilmente, a gente faz isso aí, e até por uma questão natural, por ordem de vencimento, né? Pegando ali do menor vencimento para o maior vencimento, certo? E a gente vai trabalhando isso sempre em cima das questões mais prioritárias para menos prioritárias, entre aspas, né? Prioridade em termos de data, obviamente. Da mesma forma que nós pensamos assim no dia a dia, dentro do balanço patrimonial, nós vamos fazer exatamente dessa forma, né? Nós vamos ordenar essas contas a pagar com base nas exigibilidades dos seus passivos, ou seja, em relação às suas datas, sempre observando das contas que têm menor tempo para se pagar, para posteriormente se colocando as contas com maior tempo. É o que nós chamamos de exigibilidade dos passivos, tá? Do menor pagamento para o maior pagamento. Então, se nós pegarmos aqui ao lado do passivo, nós vamos ver lá que nós temos lá um passivo circulante. Vou mostrar isso para vocês. E aí, dentro desse passivo circulante, nós temos as contas que têm uma data menor de pagamento, um prazo menor de pagamento. Para os ativos, nós temos aí também que considerar um ordenamento, e o ordenamento que vai ser considerado vai ser a liquidez desses ativos. O que é liquidez? A liquidez é a capacidade de se transformar ativos em recursos monetários, certo? Então, não existe nada que tenha maior liquidez do que o próprio dinheiro, que ele já está representado da forma como eu posso estar gastando, já posso estar utilizando. Então, isso, liquidez é isso, é eu ter capacidade de utilizar o recurso para novas compras, por exemplo. Nós temos aqui, para os passivos, nós vamos ficar da seguinte forma. Primeiramente, né, na parte de cima do passivo, nós vamos considerar aquelas contas que têm prioridade de pagamento imediata em relação à sua data, ou seja, os pagamentos imediatos aí, né, aí pago já. Depois, as contas que nós estaremos pagando em breve, certo? Para depois considerarmos aí as contas que se paga a perder de vista, que no caso é o patrimônio líquido, né? Nós já vimos que o patrimônio líquido ele não tem a característica de exigibilidade, assim, entre aspas, né? Na verdade, é uma exigibilidade, porque a entidade ela tem obrigação com o sócio, sim, mas esse sócio não estipula uma data limite para que a entidade venha a devolver esse recurso que foi investido, até porque essa empresa ela está caracterizada por aquele primeiro princípio desculpa, pelo segundo princípio que nós falamos, que é o princípio da continuidade. Então, não é interesse desse sócio colocar dinheiro na empresa para retirar daqui a um mês todo o recurso dele. Pelo contrário, ele vai sempre reinvestindo, né?
Ele tira ali a parte dele de prolabore, porque ele tem que se sustentar também, obviamente, mas o objetivo é o crescimento desse patrimônio. Então, por isso que está aqui, ó, pago a perder de vista. Quando for colocado pago aí, está se falando aí da entidade, né, da pessoa jurídica, em relação ao sócio. Em relação aos ativos, nós vamos considerar aí aqueles ativos que se recebem imediatamente, aqui na parte de cima do ativo, certo? Para depois considerarmos os demais ativos, aqueles que se recebem em breve, né? E aí, em breve pode ser qualquer data. Pode ser daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, daqui a um ano, certo? Por aí vai. Então, esse breve aí, entenda-se como sendo qualquer data, mas, obviamente, observando essa ordem, né? Da menor liquidez, da maior liquidez, né, daquele ativo que tem maior liquidez, para os ativos que têm a menor liquidez, ou seja, eu consigo fazer a transformação desses ativos em dinheiro. E aí nós temos também na parte de baixo, aqueles ativos que não têm uma data certa de recebimento, né? A empresa precisa também ter na sua estrutura, como máquinas, equipamentos, imóveis, por aí vai. Não necessariamente ela vai se desfazer desses bens, né? Às vezes ela fica aí, tem empresas aí centenárias aí, que continuam utilizando, por exemplo, as mesmas instalações, para prédio administrativo, por exemplo. Alguns tipos de ativos não têm uma característica de transformação de recursos financeiros. Eles servem, obviamente, para gerar resultados. E aí um conceito que foi trazido aqui, eu estou utilizando aqui esses slides aqui, que é até do livro do Bruni, né? É um livro de contabilidade. E ele traz aí esses conceitos aí do que seria curto prazo, longo prazo e longuíssimo prazo. Esses conceitos são importantes. Por quê? Porque na estrutura contábil, nós temos uma separação no balanço patrimonial entre ativo circulante e ativo não circulante. Nós temos uma separação no passivo de passivo circulante e passivo não circulante. Então, o que seria circulante no ativo e no passivo? Seria o curto prazo aqui. O que seria não circulante lá no ativo e no passivo? Seria o longo e longuíssimo prazo, certo? Então, é mais para colocar essa situação do que seria circulante e o que seria não circulante. Nós vamos ver isso aqui lá na frente, um pouco mais à frente, nos próximos slides, a questão da estrutura, mas é bom que vocês saibam que circulante em contabilidade entende-se como sendo curto prazo, que são aqueles valores, né, seja para ativo ou seja para passivo, né, seja para direitos ou seja para obrigações, que vão ser concretizados em até 12 meses. E aí nós entendemos 12 meses, gente. Aqui é bom deixar claro uma questão também muito interessante, muito importante. Nós estamos falando da contabilidade, certo? Temos que lembrar sempre que a contabilidade, ela trabalha com uma competência de exercício, certo? A regra geral é 1º de janeiro a 31 de dezembro, certo? Então, o curto prazo contábil entende-se como sendo tudo que está compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, uma empresa, obviamente, e a maioria, 99% das empresas, observam e acabam tendo esse tipo de ciclo operacional nas suas atividades, 1º de janeiro e 31 de dezembro, como sendo curto prazo. Então, tudo que se realiza ali em termos de receitas, tudo que se paga em termos de obrigações, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, entre esses 12 meses, é considerado curto prazo. Então, quando se coloca aqui, ó, 12 meses aqui, nós estamos falando do último dia do ano, 31 de dezembro, certo? Então, nós estamos hoje aqui, no último dia, no penúltimo dia do mês de abril, né, no dia 29 de abril, e tudo que tiver compreendido dessa data, dia 29 de abril, até 31 de dezembro desse ano, que nós nos encontramos, é considerado curto prazo em termos de contabilidade, certo? Então, a classificação que nós fazemos contábil é que qualquer coisa que eu venha receber ou a
pagar até o 31 de dezembro desse ano, eu jogo como sendo de curto prazo. Aqui na contabilidade nós falamos em circulante. Tá? Passou dessa data, a partir do dia 31 de dezembro, nós vamos considerar aqui também como sendo ainda o curto prazo, para não confundir com esse longo prazo aqui que foi colocado aqui. Tá? Inclusive, eu até coloquei para vocês um slide aí, algumas aulas para trás, não lembro qual foi, onde eu explicava justamente o que é circulante e não circulante. Certo? Então, o circulante aqui, o curto prazo aqui, seria considerar 12 meses a partir da data do encerramento do balanço. E a partir dessa data, né, que fosse o próximo ano, é que nós consideramos como sendo o longo prazo ou longuíssimo prazo. Ok? Nós vamos ver isso mais à frente aqui nas contas, e na estrutura do balanço, vai ficar mais claro para vocês. Um conceito elementar que nós temos aí, nós acabamos de falar, é que para o ativo, e aí nós temos aqui essa sigla aqui, ó, como sendo ativo circulante, o AC, ativo não circulante, e dentro do ativo não circulante nós temos ainda o imobilizado aqui, que eu comentei até antes aí para vocês. Tudo isso aqui é regido por uma ordem de liquidez, certo? Essa seta aqui eu até colocaria ela não para cima, colocaria ela para baixo. Por quê? Porque é da maior liquidez para a menor liquidez aqui. E desse lado de cá, que seria a parte do passivo, onde nós teremos o passivo circulante, o não circulante e o patrimônio líquido, temos que considerar aqui da maior exigibilidade, né, para menor exigibilidade, ou seja, aquelas contas que vencem primeiro na parte de cima e depois as contas que vão vencendo mais data para baixo. Certo? Então, passando aqui para a estrutura do balanço, pessoal, basicamente nós temos o balanço patrimonial estruturado da seguinte forma, tá? Nós temos aqui um ativo circulante, onde nós temos todos os bens que serão recebíveis, né, os direitos também, que serão recebíveis aqui num prazo de 12 meses a contar da data de encerramento do balanço. Nós temos aqui o ativo não circulante, a parte de baixo, onde nós temos aqui ativos, direitos, que serão conversíveis, né, em recursos monetários, uma data acima de 12 meses a contar da data do encerramento do balanço. E aqui nós temos o passivo circulante, que também obedece à mesma situação para os prazos, obrigações circulantes, obrigações não circulantes e o patrimônio líquido. Né? Um exemplo aqui do balanço patrimonial já preenchido. Nós temos aqui o ativo circulante de uma empresa em uma data aqui, de 30 de junho a 31. Foram levantados, na verdade, dois balanços aqui. Né? Nós temos duas datas, 30 de junho e 31 de dezembro. Certo? Então, 31 de dezembro aqui de 2016, depois 30 de junho de 2017. E aí, galera, nós temos aqui ó, o ativo circulante. Nós temos aqui as disponibilidades, contas a receber, que é saldo de clientes, de vendas, os estoques que são convertidos em recursos monetários, né, questão de vendas mesmo, impostos a recuperar, despesas antecipadas e outros. Né? Então, são contas de valores que a empresa tem, direitos, que ela vai estar recebendo o que nós consideramos como sendo circulante. No não circulante aqui, nós temos, por exemplo, que realizava a longo prazo, né? Aqueles valores que serão recebidos em longo prazo, então podemos ter depósitos judiciais, impostos a recuperar, ativos tributários, né?
crédito de partes relacionadas, enfim. Isso aqui varia de acordo com o tipo de empresa, né? Isso aqui é apenas um exemplo para vocês, então, são contas aleatórias, não necessariamente todas as empresas vão trazer as mesmas contas, vou deixar claro isso, certo? Essa empresa também pode ter investimentos, valores de investimentos, investimentos em outra empresa, investimentos em papéis, enfim, em títulos, e aí esses investimentos podem ser também de longo prazo, e aí serão colocados aqui nessa parte. A parte do imobilizado também, que é a parte que contempla a estrutura da empresa, e também o intangível, certo? Que é o fundo de comércio da empresa, que nós chamamos de goodwill, né? A parte intangível é aquela que não tem uma mensuração relativamente objetiva, mas que deve ser considerado, né, como marcas, patentes, direitos, enfim, uma série de questões aqui que acabam valorizando a empresa, certo? Mesma coisa para o passivo, nós temos aí o grupo circulante, são as contas que vencem aqui no chamado curto prazo, né? O não circulante, que são as contas que vencem aqui no chamado longo prazo. E o patrimônio líquido, né? Contempla as contas que dizem respeito aos sócios, aos proprietários, aos investidores, aos acionistas. Beleza? Então, só para ficar claro aqui o que é a estrutura hoje desse balanço patrimonial. Uma coisa que é importante observar é o seguinte: essa estrutura sempre foi assim? Não. Essa estrutura teve modificações ao longo do tempo. Inclusive, nós tivemos aí, a partir de 2006, mudanças que aconteceram nesse balanço patrimonial. Então, pode acontecer, por exemplo, de vocês encontrarem determinados livros, encontrar determinados relatórios anteriores a essa data, de 2006 para trás, que vão trazer outra estrutura que não é essa aqui que nós estamos falando agora. Essa estrutura é a estrutura atual, que está vigente, certo? Então, anteriormente a isso, por exemplo, nós não tínhamos a figura do não circulante dentro desse balanço patrimonial. Nós tínhamos outros termos que eram utilizados, como, por exemplo, para o passivo, o que era não circulante, colocava-se como sendo exigível a longo prazo, certo? Então, se vocês encontrarem um balanço patrimonial onde aparece o passivo circulante e o passivo exigível a longo prazo, vocês devem estar cientes de que esses demonstrativos são anteriores a 2006. Por isso que eles trazem essa nomenclatura que não se utiliza mais hoje. Tá? Mesma coisa para o ativo, nós tínhamos lá o ativo circulante, nós tínhamos um ativo que era tratado como sendo realizado a longo prazo, que até virou subgrupo aqui. Né? Aqui, ó. Nós não tínhamos esse grupo aqui não circulante, certo? Nós tínhamos aqui, entre investimentos imobilizados, um grupo chamado de permanente, que também foi retirado e não existe mais na estrutura. Então, se vocês encontrarem lá em balanços anteriores lá a essa data, vocês podem ver lá nomenclaturas que não estão contempladas na estrutura de hoje, como, por exemplo, um ativo permanente, um passivo exigível a longo prazo, a própria questão do ativo diferido, que foi retirada, mas que ainda, para algumas empresas, por ainda terem diferidos daquela data, que não foram totalmente amortizados, ainda estão contemplando na sua estrutura esse termo, tá? Mas são termos, como eu falei, que já foram retirados, e a tendência é vocês, cada vez mais que se afastem dessas datas aí, a gente venha ter mais dificuldade de conseguir enxergar relatórios com esses tipos de termos anteriores, tá bom? Mas não muda a questão dos conceitos em relação aos princípios, nada disso. É a questão mesmo de estrutura. E aí, como eu tinha falado para vocês, gente, em relação aos ativos, né, nós vamos considerar aí que o ativo circulante aqui, eles são os recebíveis em até 12 meses a contar da data de encerramento do balanço. Tá? Então, tudo que eu tiver lá,
Aqui hoje, nós estamos aqui hoje no 29 de abril, certo? Qualquer tipo de ativo que tiver data recebível em até 12 meses, a contar da data de encerramento desse exercício, a data de encerramento desse exercício é 31 de dezembro. Então, de 31 de dezembro de 2021 até 31 de dezembro de 2022, também é circulante, além do que nós temos nesse exercício aqui desse ano, tá? Então, o ativo circulante não se estende somente a 31 de dezembro do ano que eu me encontro. A não ser que eu esteja no primeiro dia do ano, né? Então, nós temos aqui também um ativo não circulante, que são os recebíveis em mais de 2 meses a contar da data de encerramento do exercício seguinte, tá? Que já mudaria a situação. Algumas contas aqui que são importantes também ter conhecimento, são contas que nós chamamos de contas retificadoras, redutoras, e elas apresentam sinais negativos dentro do patrimônio, tá? Então, gente, vocês imaginem o seguinte, nós estamos lá no patrimônio líquido da empresa, e dentro desse patrimônio líquido, todos os resultados vão ser colocados ali, resultados que nós falamos, lucros ou prejuízos, ok? Então, o sócio, ele compactua não só com lucro, né, ele compactua com prejuízo também. E pode acontecer, em determinados períodos, da empresa vir a apresentar prejuízo dentro do balanço patrimonial. E esse prejuízo, por ser um resultado, ele tem que ser demonstrado na riqueza líquida da empresa, e obviamente que um prejuízo dentro do patrimônio líquido ali, ele vai aparecer com um sinal negativo, certo? O sinal negativo dentro da contabilidade, a gente utiliza parênteses, tá? Então, sempre que vocês encontrarem um valor entre parênteses dentro do balanço patrimonial, significa que esse valor está negativo. Ele é uma conta retificadora, ele está reduzindo o valor daquele grupo que ele se encontra, ou da conta que está acima dele, tá bom? Então, nós temos aí, por exemplo, que os imóveis, os bens, né, os bens móveis, eles sofrem depreciação. O que é depreciação? É a perda do valor desses bens em razão da obsolescência, em razão do uso ao longo do tempo, eles vão perdendo valor. Você compra um carro hoje por 60 mil, daqui a um ano ele não vale mais 60 mil. Ele sofre depreciação. E a contabilidade, ela tem dispositivo justamente para fazer esse acompanhamento dessa depreciação. E aí, dentro do ativo, abaixo da conta veículos, por exemplo, nós temos a depreciação acumulada desses veículos. E esses valores que estão ali sendo registrados, eles estão diminuindo o valor original, aquele valor de custo original. Lembra do princípio que eu falei para vocês? Custo pelo valor original? Pois é, ele fica registrado lá e essa depreciação ela vai fazendo o quê? O ajuste do valor desse bem ao valor de mercado ao longo do tempo. Assim como nós podemos ter também outras contas, como provisão para devedores duvidosos, né? Nas contas clientes, quando se vende a prazo, tem que se levar em consideração a questão da inadimplência. Né? Então, isso é que nós se faz uma provisão para devedores duvidosos. Então, quando a gente fala de inadimplência, está falando de devedores duvidosos, ou seja, aqueles que podem vir a não pagar as suas obrigações. Certo? E aí a empresa passa a não ter um direito recebível ali, certo? E também outras, como duplicatas contábeis, enfim. Então, essas contas são contas retificadoras ou contas redutoras, e que fazem parte também desse balanço patrimonial. Um exemplo aqui, ó, de uma depreciação aqui, a vida correta, a gente compra um veículo, por exemplo, paga-se um valor, né, 50 mil, e ele tem lá, dentro da contabilidade, uma previsão de vida útil, digamos que seja de 5 anos, para que esse veículo venha a se depreciar totalmente. Então, que se faz o registro lá no momento da compra, no momento zero aqui, ó, pelo valor de compra dele. Depois de um ano, ele vai sofrer uma depreciação de menos 10 mil aqui, no valor. O valor dele vai passar a ser 40, então vai aparecer lá no
uma depreciação acumulada de 10 mil e uma conta de veículo no valor de 50. Vai ficar 50 mil e um valor negativo de 10 mil diminuindo para 40. Esse 40 aqui seria o valor líquido, né, desse veículo. Aqui, no segundo ano, menos 10 mil, baixaria para 30, até chegar ao momento onde ele faz totalmente a depreciação desse veículo, né, onde se faz 5 anos aqui a previsão da vida útil dele, ele passa a ter um valor contábil de zero. Isso não quer dizer que esse veículo não vale nada no mercado, né, gente? Eu vou deixar claro isso. Isso aqui é só para efeito de contabilização, e caso esse veículo venha a ser vendido por um valor qualquer, esse valor tem que ser considerado como um lucro aí na venda, e pode ser, provavelmente vai ser tributado também, né? Um exemplo aqui para vocês, aqui, que eu já tinha falado ali anteriormente, né? O valor de contas a receber, por exemplo, vendeu para o cliente, tem lá um valor a receber de 50 mil de cliente. Aí uma provisão de devedores duvidosos, a gente chama de PDD aqui, tá? Provisão para devedores duvidosos, que é justamente aquela taxa de inadimplência considerada ali. Aí se faz esse ajuste aqui, ó, em percentual. Esse percentual tem que ter uma observância de limite estabelecido pela própria legislação, pelos princípios contábeis também. Não pode ser uma coisa arbitrada simplesmente pelo dono do negócio, certo? Também aqui a questão de duplicatas descontadas também, que é uma conta retificadora, ou seja, a empresa vai lá, antecipa aquela conta a receber no banco, né? O banco passa a ser o responsável ali pela tutela daquela conta, ainda que a responsabilidade final seja da empresa, e aí se faz um desconto aqui, ó, do valor que foi descontado no banco também, e aí essa conta ela passa a ter um valor líquido, né? No caso aqui ela ficaria 50 mil, menos 5 mil de provisão, menos 15 mil que foi descontado, ficaria com o valor de 30 mil aqui no final, valor líquido. Então, galera, basicamente é isso aqui que nós temos para frente aqui, nós já sabemos, nós já falamos várias vezes, falei até que hoje aqui também. Em relação ao custo da mercadoria vendida também, já falei para vocês nas aulas anteriores o que seria o custo da mercadoria vendida, né? Aquele custo que se paga pela mercadoria que se vende, seja na revenda, ou seja, na produção, né, da mercadoria. Nós sabemos que nós temos empresas que compram e revendem somente, e algumas empresas produzem para vender, né? Então, as duas coisas são consideradas custo de mercadoria vendida, tem que ser reduzida no momento que se faz a venda do valor da receita para chegar ao lucro, né? Beleza. Tem que ir para frente aqui, a gente já viu, questão de lançamento contábil, né, das contas, plano de contas, metas partidas dobradas, umas informações aqui que eu acabei jogando aqui, porque é sempre bom vocês estarem lendo, até para vocês fixarem. Os lançamentos que nós falamos, né, livros, principais livros, enfim, livro Razão, livro Diário, alguns livros auxiliares, circulação, também já vimos como é, o que compõe circulação, né? Tudo isso aqui a gente já falou, estamos trabalhando, alguns exemplos aqui, também do livro Razão, as contas em P, que servem para facilitar o processo de aprendizagem, lado esquerdo, lado do débito, lado direito, lado do crédito, e é isso aí. Ok, pessoal, conceitos importantes, tá? É sempre interessante que vocês façam leituras complementares que possam estar facilitando para vocês o entendimento, né, com outros exemplos, com outras colocações, outras didáticas, até de outros professores. Mas aí, o que eu vou fazer aqui com vocês agora? A gente vai pegar o exercício da aula passada
e aí vamos montar o balanço patrimonial. Hoje, excepcionalmente, eu vou sem parada aí de descanso. Só para fechar essa parte aqui, a gente termina um pouco mais cedo, tá bom? Esse exercício aqui foi o que nós fizemos na aula passada. Nós montamos, abrimos aqui com um balanceio de verificação, depois fizemos todos os lançamentos, ó, débitos e créditos aqui, do livro diário, livro razão, fizemos a apuração do resultado, trabalhinho, mas a gente conseguiu chegar lá. Depois montamos aqui um novo balanceio de verificação, onde nós chegamos aos valores aqui, a débito e a crédito, que bateram perfeitamente, certo? Beleza. Aqui, né, não sei se vocês notaram, tinha aqui, ó, levantar o balanço... Professor, Oi. tá escura a imagem. Tá escuro? Uhum. Apareceu? Apareceu, professor. Ok. Então, só retornando aqui, então. Esse exercício é aquele exercício que a gente fez na aula passada, da empresa Pilec, tá? Onde nós abrimos aqui com balança de verificação, ó. Fizemos todos os lançamentos, livro diário, livro razão, fizemos a apuração do resultado, né? Fechamos as contas de resultado, apuramos o resultado, jogamos lá de novo para a conta patrimonial no PL, para depois fecharmos um novo balancete aqui, ó, que fechou em 732.800. Sim. Beleza? Aí, nesse exercício aqui, ficou faltando fazer isso aqui, ó, levantar o balanço patrimonial. Tá? Por isso que eu estava explicando para vocês lá os conceitos, né, do balanço patrimonial, que a melhor forma da gente aprender aqui agora mesmo é praticando. Posso ficar falando ali durante 2 horas para vocês, mas, gente, não tem melhor forma de trabalhar, quando se fala de contabilidade, do que botar a mão na massa. É assim que se aprende. Mas, óbvio que os conceitos são importantes, até porque a gente vai trabalhar e vai fazer justamente a junção aí desses conceitos com aquilo que a gente está fazendo aqui na prática. Tá? Por último, a gente vai indicar aqui ó, o valor total do ativo, do passivo. Então, beleza, então a gente vai montar esse balanço patrimonial. Tá bom? Fazer isso aqui. Para isso, eu vou criar aqui um quadrozinho, aqui, uma estrutura, para a gente conseguir fazer essa tarefa aqui agora. Aqui, galera, vamos colocar aqui. Ativo, passivo. Abrir um espaço maior aqui para colocarmos as contas. E a gente vai tentar montar aqui esse balanço agora, fazendo a estrutura dele corretamente, tá? Vou colocar aqui, ativo, circulante. A gente vai ver tudo lá que nós tivemos lá, que vai ser considerado circulante, vai colocar aqui dentro desse grupo. Observando a ordem de liquidez, tá? Da maior liquidez para a menor liquidez. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá no nosso balanceio de verificação. Vamos ver aqui. Ó. Conta caixa. É ativo circulante, sim ou não? Acho que sim. Sim, né, gente? Conta caixa é onde nós temos a maior liquidez do ativo, onde nós temos dinheiro disponível. Então, não existe nada que tenha maior liquidez no patrimônio do que o próprio dinheiro
disponível, né? Porque a liquidez ela tem a ver com o quê? Com a capacidade de transformar um ativo em dinheiro. Então, se eu já estou com dinheiro no caixa, eu não preciso nem transformar, né? Eu já estou com dinheiro na mão. Então, é a conta que tem a maior liquidez. Então, ela vem sempre no primeiro ponto aqui, ó, do balanço patrimonial, na parte de cima. Vocês sempre vão encontrar a primeira conta aqui como sendo a conta caixa, que ela pode aparecer também pelo nome de disponibilidades. Tá? Então, aqui nós vamos colocar aqui, ó, conta caixa. É a conta que tem maior liquidez. Então, lembrando que o ativo aqui, ó, é contas de maior liquidez. Assim, maior liquidez para menor liquidez. A ordem é essa, tá? Da maior liquidez para a menor liquidez. Ok? Então, a conta que tem maior liquidez é a conta caixa. Vou pegar aquele valor aqui, ó. 57.900 e vou jogar aqui. E aí a gente vai voltar lá no nosso balanço de verificação e verificar qual dessas contas aqui seria a segunda conta com maior liquidez, ou seja, nós conseguiríamos estar trabalhando com valor monetário, dinheiro vivo. Está aqui, ó, banco conta movimento. Depois do caixa, é também uma conta que apresenta disponibilidade financeira. Né? Então, eu tenho acesso ali ao dinheiro no banco também, então vou colocar esse valor lá como sendo a segunda conta com maior liquidez. Conta movimento. Valor da conta de 6.800. Professor, não seria mercadorias e estoque? Você considera que mercadoria em estoque te dá maior liquidez do que o dinheiro que você tem no banco? Não. Entendeu? É a das contas sempre de maior liquidez. Tá? A Sim, mercadoria em estoque ela depende da venda. sim, entendi. Aí sim, na verdade, ainda antes da mercadoria dos estoques, nós temos ainda também aqui, ó, duplicados a receber. Duplicados a receber. Ainda dá maior liquidez, geralmente, né, do que o próprio estoque. O estoque nem sempre é certo a venda, né? Sim. Nossa, depois, vamos lá. Então, vamos deixar aqui. A gente já colocou, para a gente não perder. Depois vamos para estoques agora, né? Estoque de mercadoria. Aí sim, para o estoque.
aposentadorias, tudo isso entra no ativo circulante. Que são valores que devem se realizar até o final do exercício seguinte, né? Com 12 meses a contar da data de encerramento. Beleza, então vamos lá, fornecedores é passivo, equipamento não, empréstimos obtidos, próximo pagar. Então as demais contas aqui, ó, nenhuma delas pode ser colocada como ativo circulante. Nós temos fornecedores é passivo circulante, máquinas e equipamentos entra no imobilizado, entra no não circulante, capital social, patrimônio líquido, empréstimos obtidos, entra lá no passivo circulante, impostos a pagar no passivo circulante, imóveis não circulante, reserva de lucro no PL, reserva de contingência PL também, veículos no não circulante também, prejuízo no PL também. Então, nada mais no ativo circulante. Vamos puxar agora aqui, ó, que nós colocaríamos no não circulante. E aí a gente vai tentar observar a mesma situação, tá? Sempre observando a maior liquidez para a menor liquidez, ainda que seja não circulante. Então, aquilo que poderia estar se realizando ou se transformando em dinheiro antes, né? Uma data mais próxima. Então, o que nós temos aqui? Nós temos máquinas e equipamentos, um ativo não circulante. Aí tem que ser do maior para o menor, né? Tentarmos aí colocar o valor do menor, do maior para o menor, né? Vamos fazer esse ativo não circulante, imóveis também, né? E veículos. Eu acho que não tem mais nada. Então, gente, a dúvida aqui poderia ser entre máquinas, equipamentos e veículos, mas geralmente veículos se vende com maior facilidade do que máquinas e equipamentos, certo? Então, Sim. na ordem, a gente vai colocar veículos primeiro, depois máquinas e equipamentos, depois imóveis. Concordam comigo? Sim. Se fosse para transformar esse dinheiro, eu acho que seria mais fácil transformar primeiramente os veículos, para depois as máquinas, né? Por último, os imóveis. É mais fácil se vender, né? Sim. O valor do veículo aqui qual é? 45, né? 45. 45. Depois, Máquinas e equipamentos. 100 mil. 100 mil? Sim. 100 mil. Imóveis, 150 mil. 150. Beleza. Com isso, a gente não tem mais ativo, né? Vamos botar aqui na amarelo em tudo. Foi ativo aqui. Aqui já foi. Imóveis também. E Máquinas e equipamentos. Ok. Restou para a gente agora somente passivos e PL. Tá? Então a gente pode fechar o valor total do nosso ativo aqui agora. Somar aqui esses valores. Essa aqui embaixo. Vamos puxar aqui. A gente tem que somar isso aí. Vamos lá. Pegar a calculadora aí, me ajuda aí, ver quanto é que vai dar nosso ativo. Vou somar aqui, vocês confirmam aí. Né? Tá. 7,900. R$ 705.500. 705.500.
Deixa eu só fechar o meu aqui, ficou 295. Beleza, bateu aqui, 705. Tá só confirmando aqui, a gente vai depois atrás de 705 aqui. E aí agora a gente vai fazer a parte do passivo. Vamos começar com o circulante. Aí aqui a gente vai observar aquelas contas que devem vencer primeiro, para depois colocar as contas que vencem mais tarde. Então, do maior vencimento para o menor vencimento. Melhor, do menor vencimento para o maior vencimento. Vamos lá. No caso do passivo, vai ser do menor para o maior. As contas que vencem primeiro a gente coloca no início. Que tendem a vencer primeiro, né? Então, o que nós podemos ver aqui? Fornecedores, empréstimos obtidos, impostos a pagar, né? Então, vou colocar aqui fornecedores como sendo as contas que devem vencer antes, porque os prazos de fornecedores também variam, né, gente? Tem fornecedor que dá 15 dias, tem fornecedor que dá 30 dias, geralmente empréstimo é mensal, né? É 30 dias. Então, vou colocar primeiro fornecedores como sendo a primeira conta do passivo circulante. Isso pode variar de empresa para empresa, tá certo? Aquilo que nós, como eu falei. Aí vai ter que verificar a data, né, professor? Isso. Mas dentro da empresa você vai ter acesso às datas, então fica mais fácil. Aqui a gente está fazendo assim, tentando considerar um raciocínio de ordem lógica, né? Sim. Qual o valor de fornecedores lá, gente? 95 mil. 95 mil. Beleza. Depois a gente vai colocar empréstimo. Qual o valor dos empréstimos? Empréstimo 75 mil. 75. Depois impostos a pagar. Impostos 6.800. Quanto? 6.800. 6.800. Depois, vamos lá, deixa eu voltar lá para ver. Vamos lá. Tem o capital social. O capital social é PL. Então vamos botar em amarelo que a gente já usou. Sim. E fica mais fácil. Vencedores, empréstimos obtidos, imposto a pagar. E aí, no circulante, a gente passa a não ter mais nada aqui, né? Porque não tem mais uma conta. Poderia ter salários, né, gente? É importante deixar claro isso, que esse exercício aqui, ele não contempla todas as contas, foi para a gente mesmo aprender a fazer. Mas, óbvio que dentro da empresa vai ter a conta de salários a pagar também. Mas vamos agora para o nosso patrimônio líquido. Por quê? Porque só sobraram contas de patrimônio agora. Capital, reserva de lucro, reserva de contingência e prejuízo acumulado. Tá? Então, vou colocar aqui capital, patrimônio líquido agora. Aí a gente vai, aqui nós teremos aqui não circulante, mas não tem nenhuma conta com essa informação de não circulante. Então aqui vai ficar, a gente não tivesse nenhuma conta aqui no não circulante. Mas poderia ter, por exemplo, empréstimo não circulante. Tá, gente? Professor,
naquele exemplo que o senhor passou, não circulante tem fornecedores. Qual a diferença? Então, aí teríamos que ter um fornecedor que deu prazo, muito prazo para a empresa. Um Mais de 12 prazo meses. de mais de 12 meses, na verdade, seria, por exemplo, nós estamos hoje em 2020, seriam valores a pagar fornecedores em 2022 somente. Certo? Que tivesse em 2021 e 2020, ainda entra no circulante. Porque conta circulante 12 meses da data do fechamento do ano que a gente se encontra. O fechamento do ano é 31 de dezembro. Então, tudo que tem até o final desse ano e, inclusive, o ano que vem, é circulante. A partir do final do ano que vem é que seria o não circulante, entendeu? Então, a partir de dezembro, janeiro de A partir de janeiro de 2022 2022. seria não circulante. Então, se a empresa devesse, tivesse pegado mercadorias, insumos com o fornecedor, e o fornecedor desse esse prazo, nossa, um prazo excelente, né? Imagina só. Entraria aqui no não circulante, mas é muito raro, viu, ter fornecedor e não circulante. Geralmente, o que nós temos não circulante são empréstimos de longo prazo. Aí, Certo. quando a empresa pega empréstimo BNDES, por exemplo, que ela paga a perder de vista, né? Aí coloca aqui. Entendi. Qual o valor do capital social aí, gente? 396 mil. Beleza. Aí depois do capital social, vai colocar as reservas, tá? Nós temos, quais são as reservas que nós temos? Reserva de Reservas de lucros, lucros, 100 mil. beleza. O valor da reserva de lucros, quanto que é? 100 mil. 100 mil. Reserva de contingências, né? 60 mil. Tá certo? Sim. Essa reserva de contingência aqui, gente, é uma reserva, por exemplo, para a situação que nós estamos passando agora, é uma contingência. Né? Então, as empresas, elas criam essas reservas, por exemplo, ninguém nunca poderia imaginar, né, que teria que ficar, por exemplo, 30, 60, 90 dias de porta fechada. Então, algumas empresas não estão nem conseguindo vender. Essa reserva de contingência é para justamente ela conseguir passar por períodos de contingências, como que nós estamos passando, tá bom? E Sim. por último, nós temos lá prejuízos, né? Acumulados. Claro. O valor? 27.300. 17? 27. 27.300. Isso. Beleza, a gente vai somar agora esse lado aqui, obviamente que esse lado aqui tem que bater com o lado de lá, né? O ativo tem que ser igual ao passivo. Então, faz essa soma aí, vai ver aí se vai dar os 705.500. Tá, né? É isso mesmo que você ouviu. A noite do queijo. Temperada proibida. Ah, Professor, tá. meu, tá dando errado. Pessoal, é o seguinte, ó. Só lembrar uma coisa aqui, É o prejuízo, né? tem que botar entre parênteses, né? É negativo, tá? Verdade. Aqui, ó. 27, Esse valor aqui tem que entrar subtraindo, tá bom? 300. Aí vai dar certo. E também não deu, não. Prejuízo tem que entrar negativo, senão não fecha.
Bateu. Bateu? 705 bateu. 705.500. Beleza. Então, aqui foi até bom para a gente tomar cuidado com isso aqui, ó. Prejuízo aqui entra como conta retificadora. Aquilo que eu expliquei lá no slide, estão lembrados? Conta redutora, ela diminui ao invés de somar, tá? Por isso que ela fica entre parênteses aqui no balanço. Tá bom? Então, até vou botar aqui ela sublinhada aqui, ó. Para a gente lembrar que esse prejuízo aqui tem que ser diminuído, tá bom? Quando aparecer prejuízo, ele é diminuído do patrimônio. E é isso, galera. Montar o balanço patrimonial é por aí, tá bom? Nós temos que observar essas questões de liquidez, de exigibilidade, e são esses grupos que eu mostrei para vocês nesse momento. Aquele primeiro exercício que nós fizemos, antes desse, eu vou pedir para vocês fazerem o balanço patrimonial. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer aqui também para treinar, tá bom? E depois eu vou responder essas questões aqui, ó. Ou melhor, a gente pode até responder aqui agora, dá tempinho aqui. Valor total do ativo. Gente, valor total do ativo a gente já totalizou, tá aqui. 705.500. 500, né? Então, beleza. O que mais? Do passivo, mesmo valor, né? 705.500. Capital de terceiros. Onde é que tem capital de terceiros aqui? Quem lembra? Capital de terceiros. É o patrimônio líquido, né? É o patrimônio líquido diminuído desculpa. É o passivo diminuído do patrimônio líquido, na verdade. O capital de terceiros, aqui é o capital próprio, ó, é todo sócio. O de terceiros é o circulante e não circulante aqui, ó, se tivesse não circulante. Como não tem, o capital de terceiros é o 95.000, mais os 75.000, mais os 6.800. Sim. Vai dar 176.800, né? Então, esse é o valor aqui do circulante, ó. Vou botar aqui, ó. R$176.800. É o total do circulante, tá? Então, isso aqui é a soma desses três valores aqui. Tá bom? Certo. E, por último, o capital próprio. Gente, o que é o capital próprio aqui? O patrimônio líquido, tá? Quando a gente fala capital próprio, é o patrimônio líquido. Aí tem que somar o patrimônio líquido aí, ó. Mas aí, no caso, seria a soma deles menos o prejuízo? Sim, menos o prejuízo. Tá. O prejuízo continua negativo sempre, tá? Então, vai ser 396.000 mais 160 menos 27.300. Quanto é que deu aí? 528.700. 520. 8.700. 28.700, ok. Então, 396, mais os 100.000, mais os 60, menos os 27.300. Beleza. E é isso. Está respondido aí totalmente agora as questões desse aqui. Aí no outro lá, no primeiro que a gente fez, parecido com esse, né? Vocês podem fazer a montagem do balanço também, que na próxima aula a gente corrige o balanço lá. É o mesmo modelo desse, né, que nós fizemos? É o mesmo modelo, a gente vai fazer da mesma forma, tá bom? Certo. Aí tentem fazer lá, e aí na próxima aula a gente corrige, beleza? E é isso. Dê uma olhada de novo lá nos princípios, e a gente vai avançando à medida que a gente tiver tranquilidade aí, que vocês estiverem tranquilos, a gente vai avançando. Tá bom? Vai colocar essa tabela lá, professor? Vou salvar aqui agora e já vou postar lá, tá bom? Beleza. Então, galera, por hoje tá bom, né? Já somos aí 10 para as 10, vamos sem intervalo. Tá ótimo. Então, boa noite para todos, uma boa semana. Amanhã é feriado, então só lembrando vocês, né? Porque apesar que eu não sou professor de vocês amanhã, mas amanhã é feriado, então amanhã não tem aula, tá?
tá bom? Eu não sei como é que tá o professor da sexta aí de vocês, se ele vai dar aula ou não amanhã, pelo menos, Não, ele falou que não vai dar, não. não sei. Então, só lembrando que amanhã é feriado, então desejo um excelente feriado para vocês, né? Ainda que nós estejamos na quarentena aí, mas a gente tem que arrumar formas aí de continuar sadio mentalmente, procurem se divertir, e aliar um pouco a cabeça, porque daqui a pouco vai acabar isso aí, a gente volta à Passa. normalidade. Então é isso. Tá já, professor. Boa noite, viu? Boa noite para Boa todo mundo. noite. Fique com Deus Fiquem aí, com bom Deus aí. descanso, bom feriado. Ok, obrigado. Fiquem com Deus também. Até a Amém. próxima semana, se Deus quiser. Até. Tchau, boa noite.